gostaria de pensar e vamos tratar sobre o arrebatamento de Enoque. O assunto em comum do arrebatamento de pessoas da terra para o céu é visto no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 5, versículo 24, e ensinado no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, 51 e 52, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 3 a 17. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24, o arrebatamento envolve apenas um homem que estava vivo. As passagens do Novo Testamento envolvem todos os crentes no Senhor Jesus, sejam vivos ou mortos. Em Gênesis capítulo 3, vemos o pecado entrando no mundo por um homem, foi orquestrado pelo enganador Satanás. A consequente desobediência de Adão a Deus trouxe a morte sobre toda a raça humana. Mas alguns nunca morrerão. De Adão até Enoque são apenas 7 gerações, todas vivendo dentro de um período de aproximadamente 618 anos. Todos os 6 homens antes de Enoque ainda estavam vivos quando ele foi arrebatado, cada um vivendo além dos 895 anos. Assim, Enoque poderia estar perfeitamente familiarizado com os eventos da criação pelo contato e comunicação verbal com cada homem. A história da queda no pecado, a vinda da maldição, a promessa de Deus de enviar um homem para lidar com Satanás, a espada flamejante impedindo a entrada no Éden, a recusa obstinada de Caim ao caminho de Deus, e a morte de Abel, a consequente partida de Caim da presença de Deus para o Oriente, todos teriam deixado impressões duráveis em Enoque. Todos esses fatos. Além disso, quando ele olhou para as maravilhas de Deus nos céus, como na terra, com conhecimento inato de Deus, ele se convenceu da realidade e majestade de seu Criador. O Espírito de Deus o atraiu para a experiência alegre de comunhão, obediência e uma caminhada perpétua com Deus em uma idade relativamente jovem. Foi uma caminhada na Terra que duraria pelo menos 300 anos. Esta caminhada diária foi feita com fé, para o prazer de Deus, e apesar da crescente impiedade ao seu redor, ao redor de Enoque naqueles dias. A Bíblia diz: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esses versículos estão em Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Enoque viu como Deus também estava vendo que os casamentos estavam indo seriamente errado naqueles dias, que as mentes das pessoas eram más. Toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era apenas má continuamente. É isto que diz Gênesis capítulo 6, versículo 5. E que o modo de vida da humanidade era vida ímpias. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 12, diz: toda a carne corrompeu o seu caminho sobre a terra. Enoque estava determinado a que seu filho, que ele chamou Metusalém, visse a verdade tanto quanto a ouvisse, para que ele também pudesse viver para trazer prazer a Deus em um mundo corrompido pelo pecado. E ele buscou diligentemente a Deus diariamente para este fim. Considerando a deriva da humanidade para o mal e a indubitavelmente motivado pelo Espírito Santo, Enoque foi levado a profetizar que Deus deve julgar o mal. Ele disse: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele.
Essa profecia de Enoque está em Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, os versículos 14 e 15. Então chegou o dia, sem ser anunciado, ouvido e não visto, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara. Gênesis capítulo 6, versículo 24. Ele não era daqui, pois Deus o removeu para si mesmo. Ele pertencia a outro mundo. Você que me ouve, já está preparado para essa incrível experiência semelhante à de Enoque, que pode acontecer a qualquer momento, o arrebatamento? O Senhor Jesus disse a seus discípulos antes de voltar para o céu: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículos 2 e 3. A Bíblia ensina como um pecador pode ser salvo por Deus e estar preparado para este dia, o dia do arrebatamento. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Esses versículos estão em João capítulo 3, versículos 17, 18 e 36 e Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Somente sobre esta base e nenhuma outra é que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisam ser removidos. Se o seu pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-la sem perecer miseravelmente. Além disso, o apóstolo João disse: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus, pela pessoa do Senhor Jesus. A misericórdia flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele, a Cristo, estando em qualquer lugar. Toque nele ou, em outras palavras, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por meio da fé e obras combinadas, mas somente pela fé. Não é pelo batismo, pelo dízimo, pela oração, pelo jejum, pela santa ceia, pela hoste, pelo cálice. Nada dessas coisas. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Ela é recebida pela fé, pois é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Esta é a única resposta sensata. Cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão, o tempo da sua resposta a este convite de salvação. Pois a Bíblia diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Se você, como pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você já tem, portanto, a vida eterna.
Você está nas mãos do bom pastor e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo, e agora a caminho do céu. O Senhor Jesus se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, fora desse sistema religioso, a grande cristandade. Ele se agrada em reunir os seus em torno de si e ao seu nome exclusivamente, até que ele volte para levar-nos todos a este lar celestial, para estarmos com ele e sermos semelhantes a ele por todo o sempre, na glória, para o seu eterno louvor.